Vamos lá. O balanço pede basta aos casos de feminicídio. Nós batemos tanto nessa tecla, porque o homem que começa batendo, se ele não for parado, ele termina matando, como você vai ver aqui. Olha a importância de você denunciar a violência contra a mulher. A Juliane é influenciadora digital. Hoje ela fala sobre isso abertamente, mas demorou quase 20 anos para conseguir se libertar da violência doméstica. Ela denunciou o ex-marido dela e conseguiu uma medida protetiva contra ele. Já a Valéria não teve a mesma força para fugir do ciclo. É um ciclo que se repete sempre, ele não para. O homem bate, pede perdão, se ajoelha, ela perdoa e ele volta e bate de novo. Aí ele se ajoelha, pede perdão, promete que nunca mais vai fazer e essa coisa não para. Até que uma hora, infelizmente, ela se casou aos 15 anos, foi morta aos 28. Valéria chegou a registrar um boletim de ocorrência também contra o marido. Só que desistiu de seguir com essa denúncia porque ele se ajoelhou e prometeu fidelidade. Só nos primeiros 6 meses desse ano, o estado de São Paulo registrou mais de 60 mil pedidos de medida protetiva. Você não ouviu errado. Eu estou falando apenas de São Paulo em 2026. Mais de 60 mil mulheres procuram a polícia porque estão desesperadas, estão apanhando ou estão sendo ameaçadas de morte. Gente, uma medida que pode ajudar a salvar vidas, a gente sabe disso. E que precisa ir muito além do decreto do papel. Aquilo que prevê a lei precisa acontecer na prática. Só que contar com outras proteções para garantir a segurança da vítima, será que isso é pedir muito? Claro que não é. Põe a reportagem no ar. Nas redes sociais, ninguém desconfiava de nada. Toda semana eu mando porque... Mas em casa, Juliane era vítima de violência doméstica. Um relacionamento de 17 anos, um casamento onde eu tive 2 filhas que hoje são adolescentes e que infelizmente cresceram vendo toda a violência praticada, inclusive a violência física. Juliane Frois é influenciadora digital. Hoje ela usa a internet para conscientizar os seguidores sobre a importância de denunciar as agressões contra mulheres. Mas não foi sempre assim. Que eu não enxergava a violência que eu sofri. Há 6 anos ela conseguiu abandonar o ciclo da violência. Com a ajuda profissional fui identificando tudo. Tudo começou a fazer sentido, tudo começou a se encaixar, o que eu estava vivendo. Juliane contou que sofreu violência física e psicológica desde o início do namoro, mas nunca teve coragem de denunciar. Até o dia em que foi trancada dentro do quarto com as 2 filhas. Desceu para o primeiro andar onde ficava a cozinha e nós ouvimos o barulho de gaveta abrindo. Pouquíssimos dias antes, ele já havia colocado uma tesoura no meu pescoço. Ele já tentou matar várias vezes dentro de casa. A influenciadora conseguiu chamar a polícia. Na delegacia, ela contou que o marido confessou tudo, mas foi liberado depois de prestar depoimento. Foram concedidas medidas protetivas para mim e para quem estava na casa, para quem vivia a violência junto comigo. Juliane ainda tem voz para denunciar os crimes que sofreu. Valéria, não. Ela tinha 28 anos quando foi morta. O marido, Edson, tentou fugir com os filhos, mas foi preso e condenado a mais de 21 anos de prisão. Criança pequena, muito nova. Não tinha noção, né? Acho que da gravidade que ela estava passando. O relacionamento de 12 anos começou quando Valéria tinha 15. Vanessa, irmã de Valéria, contou que o casamento era marcado por agressões. Ai, eu não tenho nem ideia do tanto de sofrimento que minha irmã passou. No dia em que foi morta, Valéria estava no telefone com a mãe. Edson ficou irritado e atacou a esposa com golpes de faca na frente dos filhos do casal. Ah, é assim, né? Você quer separar de mim? Então tá bom. Se você não vai ser minha, você não vai ser de mais ninguém. Foi atrás dessa porta aqui, dentro do apartamento onde o casal morava, que o crime aconteceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Aqui a gente consegue ver, olha só, uma das marcas da agressão de um dos episódios, um aqui dos muitos episódios de violência. Aqui, ó. Um arrombamento que ele cometeu, tá? Em um dos momentos. O apartamento agora permanece fechado, tá no inventário, na justiça, mas foi aqui dentro que a Valéria viveu muitos momentos de terror. E nesse dia, Edson, ele saiu para trabalhar, voltou no final do dia, e aí já à noite os vizinhos escutaram
já os gritos, a discussão. Ele sempre aumentava o som justamente para que as pessoas não escutassem, mas elas ouviam constantemente. Os dois meninos de 10 e 4 anos na época não puderam sair do apartamento porque Edson trancou a porta, guardou a chave. Ele atingiu a própria mulher com pelo menos 7 golpes de faca. E aí depois saiu com um pequeno no colo e o outro mais velho, desesperado, atrás. A família conta que Valéria tentou se separar muitas vezes, mas Edson fazia pressão psicológica. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ele, mas desistiu de seguir com a denúncia porque era ameaçada pelo marido. Ele já sabia, né, que retirando essa queixa, ele achou que ela estava desprotegida. Preso há 3 anos, Edson foi condenado por homicídio com 2 qualificadoras: motivo fútil e feminicídio. Na época do crime, o feminicídio era um agravante dentro do homicídio, com pena de até 30 anos. A minha irmã não merecia isso. Nenhuma mulher merece, na verdade, né? Só no primeiro semestre deste ano, mais de 700 mulheres foram mortas no Brasil. São 4 mulheres assassinadas por dia. Nessa média, no ano passado, 1.500 mulheres perderam a vida pelo mesmo motivo, principalmente dentro de casa e pelo próprio companheiro. Estamos falando aí numa média de 6 a cada 10. Que é a partir da separação que aumenta o risco da violência, ele não cessa a partir do momento em que a mulher decide dar um basta. As medidas protetivas foram criadas para proteger pessoas em situações de vulnerabilidade. Qualquer pessoa que teve sua integridade física ou psicológica ameaçada pode solicitar uma medida protetiva. Mas, com a medida, a vítima está de fato protegida. Então ele visa a interrupção de uma situação de violência que aquela mulher esteja vivenciando. O pedido de medida protetiva é feito ao juiz através do advogado, Ministério Público, Defensoria ou pela polícia. Se a medida foi concedida, o agressor fica proibido de se aproximar da vítima e de entrar em contato com ela e parentes próximos. Também a questão da guarda dos filhos, alimentos. Então, ela tem um espectro bastante amplo, abrangendo até mesmo a proibição do porte de arma. Se a medida for descumprida, o suspeito pode ser preso e, dependendo da gravidade do caso, pode pegar até 2 anos de prisão. Ela vai responder pelos 2 crimes, pelo crime anterior e por esse novo crime. Mais da metade dos pedidos de medida protetiva são analisados no mesmo dia. Só 10% dos casos demoram mais que 48 horas para serem atendidos. Além da rapidez em conceder a proteção, é importante garantir o monitoramento dos suspeitos. Porque se for um risco alto, além da medida protetiva, às vezes é importante você associar com monitoramento eletrônico. Um risco médio precisa de uma fiscalização mais próxima daquela família, mais eficaz. 6 meses depois de ter mudado de cidade com medo do ex-marido, Juliane disse que a medida protetiva dela perdeu a validade. Não tive como recorrer, não tenho medida protetiva, mas... Juliane sabe da importância de uma medida protetiva e quer renovar a proteção. Uma barreira que poderia ter mudado o desfecho da história de Valéria. Uma segurança que precisa ir além do papel. Precisa existir na vida real. Antes da próxima ameaça. Antes da próxima agressão. Antes que seja tarde demais. A minha justiça eu quero honrar o nome da minha irmã. Nós comemoramos o fato das leis terem melhorado, mas temos consciência de que as coisas precisam mudar. Não pode continuar assim. O mundo vai evoluindo, o Brasil tem que ser mais rápido, mais acelerado. Se você olhar para trás, as coisas foram tão difíceis. Eu gosto muito de história, eu estava vendo que em 1800 e alguma coisa, lá na Inglaterra, lá em Londres, eles lançaram uma lei proibindo os maridos de baterem nas mulheres entre 10 da noite e 7 da manhã. Já pensou? Nem tem muito tempo assim, viu, Wesley? 1800 e alguma coisa, e tralalá. Anos, né? Mas sabe por quê?
Não é porque o mundo estava acordando para os direitos das mulheres, não. As mulheres eram proibidas de apanhar à noite porque os vizinhos ficavam reclamando que as mulheres gritavam demais enquanto estavam apanhando. Então eles criaram uma lei para que houvesse sossego durante a noite. Já uma proteção, né? Uma forma... Não era proteção contra as mulheres. Sim, contra os vizinhos, mas era uma forma... Era só para que os vizinhos pudessem dormir. Aí, Guarcélio, muitas mulheres infelizmente apanharam, morreram, comeram o pão que o diabo amassou, até que o mundo começou a abrir os olhos. E graças a Deus as coisas começaram a mudar. Hoje, lá na Europa, as leis são muito mais duras contra os feminicidas. Mas aqui no Brasil precisa acelerar mais, entendeu? É aquilo que nós batemos essa tecla e não é papo repetido. Nós vamos continuar insistindo. Está na hora de colocar atrás das grades os homens que batem e ameaçam. Não apenas aqueles que matam.